polêmica proposta de emenda à Constituição, mais conhecida como PEC 12, foi aprovada pelo plenário do Senado na última quarta-feira. Tramitando há 6 anos na casa, a emenda que cria um regime especial para o pagamento de precatórios devidos pelo Estado e municípios foi aprovada por 54 votos a favor em primeiro turno e 58 em segundo turno. Ambas com apenas uma abstenção e nenhum voto contrário. Seguirá agora para a votação na Câmara dos Deputados. Mas para os presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação dos Juízes Federais do Brasil e da Associação Nacional dos Magistrados, da Justiça do Trabalho, a PEC 12 representa um atentado ao Estado Democrático de Direito, oficializa o calote e afronta o Poder Judiciário ao propiciar o descumprimento de suas sentenças. Em nota conjunta, os dirigentes das 4 entidades apelam aos parlamentares para que rejeitem e poupem o contribuinte brasileiro de mais esse revés. Caso contrário, se a PEC passar também pela Câmara dos Deputados, irão ingressar com ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. No programa de hoje, com os advogados e professores Cecílio Pires, Rangel Fiorin, estaremos debatendo esta polêmica emenda e o nosso convidado e advogado tributarista, representante da Associação Nacional dos Servidores Públicos e diretor do Lacerda e Lacerda Advogados, Dr. Nelson Lacerda. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês de novo, agora em Rede Nova, né? Sim. E vamos, num dia triste, depois de uma votação às pressas feita... Depois de 6 anos de espera, como você disse, se voltou às pressas e sem nenhum retoque, uma emenda que já foi chamada de maluquice pelo Sérgio Brando da OAB São Paulo. Eu diria que é uma aberração jurídica. Isso que eu ia perguntar para o senhor, as 4 entidades, como é que o senhor vê essa manifestação das 4 entidades? Na verdade, das 4 entidades se manifestaram extremamente indignadas com o atentado ao Estado Democrático de Direito. A aprovação dessa PEC foi, eu diria que os nossos eleitos votaram a favor do freguês. Quem é o freguês? Os governadores do Estado, que foram para lá fazer pressão, para votar um calote centenário. Ou seja, se essa PEC for aprovada, os precatoristas não vão receber mais os precatórios. Nós vamos ter, dizem 100 anos, quem está falando 100 anos está brincando, né? Porque o que foi feito nessa PEC? Principalmente que é extremamente inconstitucional, ilegal, eu diria inclusive imoral. A primeira coisa, foi colocado um índice de 2% da receita de cada estado e 1,5% dos municípios para pagar precatórios. Ora, se cumprirem, nunca cumpriram o que houve até agora, mas se cumprirem, esse índice representa menos do que o calote que eles têm feito há 10 anos. Ou seja, pegou-se o calote de 10 anos e pagava-se uma insignificância, deve-se bilhões e paga centavos, e pegou-se esse calote e disse, quanto é que nós pagávamos? Pagávamos 1,5%, 2%. Vamos pôr isso e legalizar. Vamos legalizar o calote que acontece há 10 anos. Exatamente isso foi feito. Esse índice que foi colocado, que o Estado teria a obrigação de pagar, porque, inclusive, nós sabemos que nossos governantes são campeões de não cumprir leis. As leis existem nesse país em excesso e eles não cumprem. Esse índice não cobre sequer os juros de correção da dívida. Então, para que isso, ao colocar esse índice, eles estariam legalizados pagando só uma insignificância. Pelos cálculos feitos em qualquer dos estados do Brasil, você levaria no mínimo 100 anos para receber. Ou seja, a dívida está perpetuada. Mas, para completar o pacote de benesses, também foi colocada uma outra emenda e aprovada em que a correção dos precatórios, em vez de ser 6%, mais 1%, mais GPM, como está na sentença imutável num Estado de Direito, porque a sentença judicial é imutável. Isso é o princípio básico da justiça. A sentença judicial é imutável. No momento que você muda a sentença judicial ou corta, que no nosso caso nós estamos vendo um picotar de sentença judicial, estamos picotando a correção, estamos picotando o prazo, estamos picotando
quando pagar. Ao fazer isso, nós estamos acabando com o Estado de Direito no país. No momento que você não tem o Estado de Direito mais funcionando, você está também, em outra escala, modificando o que nós chamamos de democracia. A democracia é feita de três poderes, três poderes que interagem independentemente. Quando você pega e afronta de tal forma a sentença transitada e julgada, você coloca o Poder Judiciário em total desequilíbrio com os outros poderes. Na verdade, é um desmerecimento, é um desprestígio absoluto ao Judiciário, se não se cumprir a sentença. Além disso, via legislativa, alterar a sentença que já está transitada e julgada e já adquiriu a condição de direito adquirido perfeito. Ou seja, nesse momento nós estamos mexendo não só com uma dívida, porque o que está se fazendo é pensando numa dívida. Estamos mexendo, a coisa é muito séria, nós estamos mexendo na configuração política do país. Nós estamos acabando com o Estado de Direito e, num segundo passo, estamos acabando com o Estado democrático, em que o judiciário é colocado de lado e as suas sentenças nada valem. Ora, se nós já temos um legislativo que sabemos que é inútil e inoperante, porque ele vive, como eu disse já outras vezes, as MPs trancam o legislativo. Quando se tem uma ditadura, se fecha o legislativo. No Brasil não se fecha, se tranca com as MPs. Então o legislativo vive trancado com as MPs. Aí volta às pressas um projeto desse, em que modifica toda uma situação dos servidores públicos. É muito importante frisar que 90% desses precatórios são dos próprios servidores públicos. Então, o próprio servidor do Estado, do município e do país, o servidor público, é que é dono desses créditos, ou seja, é uma dívida que começou há mais de 20 anos. E o que é que representa essas dívidas? Elas representam pedaços de salários dos próprios servidores públicos. Ou seja, os governantes nunca cumpriram com os reajustes salariais, com as paridades salariais, ou seja, nunca houve cumprimento da lei pelos governantes. Por essa razão, eles entraram com ações que duraram mais de 10 anos para ter sentença final, e aí eu explico o que é um precatório, que é uma ação que transita em todas as instâncias, vira uma execução, como não se pode penhorar o bem do Estado, ela vira um precatório. Depois de se transformar em precatório, já tem 10 anos que não é pago, deveria ser pago no ano seguinte. Então, são todos os servidores públicos que estão sendo prejudicados, agora com uma terceira moratória, colocando esses precatórios numa situação de calote incompleto. Mas, principalmente, transformando o Estado de Direito em objeto obsoleto. Doutora Seda, você mencionou muito sabiamente a questão do precatório, mas gostaria que nos explicasse qual é a diferença do precatório alimentares e não alimentares. O precatório alimentar, como eu disse antes, é um pedaço do salário do servidor público. Esse precatório não é trabalhista. Às vezes fala salário, eu penso trabalhista, não. Existe um precatório chamado trabalhista. O alimentar é aquele em que ele se entra com uma ação para buscar um reajuste de inflacionário que não foi repassado, pensão, paridade de salários, ou seja, uma série de itens do próprio salário. Nos últimos 10 anos, os servidores públicos têm tido seus salários reduzidos por descumprimento legal. Eu diria que nos últimos 10 anos o servidor público teve o seu salário a metade do que seria numa variação de consumo normal, por conta de não repasse das inflações. E quando nós falamos em servidor público, é muito importante dizer o seguinte: a gente fala servidor público, pensa, não, aquele sujeito lá que é corrupto, aquele outro que anda com um bolso cheio de dinheiro, não. 90% dos servidores públicos são pessoas simples que ganham de 3 a 5 salários mínimos. É aquelas pessoas que tomam conta lá nos postos na vila dos doentes. São pessoas que trabalham duro e ganham muito pouco. E como, por exemplo, os policiais que ganham R$600 para todo dia estar arriscando a vida. Essas pessoas são
a média do servidor público, que realmente presta um serviço à nação muito grande e que nem assim o Estado respeita. O precatório a não alimentar é aquele proveniente de desapropriações de imóveis, de discussões de indenizações, ou seja, todos aqueles que não fazem parte dessa área. Normalmente, por exemplo, é comum o Estado contratar uma grande obra, pagar uma parte e não pagar outra. O Estado é um caloteiro histórico. O Estado brasileiro, desde a época de Dom Pedro... Doutor... E eu vou dizer o seguinte, desde a época de Dom Pedro I. Dom Pedro I tomava o dinheiro dos nobres e quem fosse comprar buscar uma afronta à honra dele. Né? Isso é histórico, né? E agora, doutor, o que acontece, essa história de calote, nos últimos anos, ele tem se institucionalizado, porque nós já tivemos, né, acho que foi a emenda constitucional número 30, que parcelou lá os precatórios por 10 anos. Agora a gente tem a PEC número 12, que essa sim é a PEC do calote, não tenho dúvida nenhuma, é a PEC do calote. Agora é o seguinte, quem está ganhando? O governo está ganhando? Esse é o principal privilegiado? Ou seja, vamos continuar então com obras eleitoreiras, com uma carga tributária altíssima. Comprando avião. Né? Comprando avião. Exatamente, lógico que todas as mordomias que nós temos, com essa carga tributária altíssima, temos recursos financeiros que, se fossem bem utilizados, poderiam pagar os precatórios. Agora, a coisa é o seguinte, é o governo mesmo que está sendo o grande privilegiado e aquele que está sendo, no final das contas, que está tendo alguém enfiando a mão no seu bolso e tirando aquilo que lhe é de direito, é o servidor público e toda a população no final. É isso mesmo. E toda a população. Bom, assim, você falou que nós tivemos a emenda do calote, a emenda de 2000. Acho que foi a emenda, acho que foi a Constituição número 30, não foi? Aquela já era a segunda. Já era a segunda. A primeira foi em 1989, quando se instituiu a Constituição. Ela ali já deu um parcelamento de 8 anos. Já foi a primeira emenda do calote. Aí não foi cumprido nada e no ano 2000 teve a emenda número 30 que parcelou os não alimentares em 10 anos para que os alimentares que eram para sobrevivência fossem pagos. Eles de novo não foram cumpridos. Não foi pago nem o não alimentar, nem o alimentar. Agora se vem com essa PEC, que já foi chamada de, inclusive, obra de Satã. PEC do calote. PEC do calote. Obra de Satã. É isso, PEC do calote. Os nomes que já foram dados para essa PEC são todos, porque ela é de uma leviandade, de uma inconstitucionalidade e de uma irresponsabilidade pública que não tem tamanho. Aproveitando que você está falando de irresponsabilidade, eu queria que você desse um foco no seguinte, essa questão do leilão, o leilão de precatórios, eu queria que você explicasse para a gente, porque isso me parece uma loucura, né? É um leilão contrário, é o leilão do deságio, é isso? Ele seria um outro item da modificação da PEC. A PEC quer fazer leilão ao contrário, leilão de deságio. O que significa? Da insignificante verba de 2% da receita anual, que é mais ou menos o que eles hoje pagavam, 60% vai ser tirado para fazer leilão de deságio. O que é leilão de deságio? É quem quer receber menos, eu pago. Eu tenho aqui esse pouquinho de dinheiro. Quem quer receber menos de todo mundo? Alguém desesperado quer receber 2%, 3%, eu pago. Muito bem. Para fazer isso, eles têm que quebrar a ordem cronológica dos precatórios. Por quê? Porque na emenda número... Até a emenda número 30, os precatórios eram uma desordem, uma corrupção sem tamanho. O artigo 100 da Constituição veio para acabar com a corrupção nos precatórios. Criou-se uma ordem cronológica nesses precatórios. Ou seja, hoje o Tribunal de Justiça controla e há uma sequência. Você não pode pagar o 24, 23 antes de pagar o 22. Se isso acontecer, se alguém pagar o 23 antes do 22, o 22 pode entrar com um pedido ao presidente do Tribunal de Justiça de sequestro de verbas. E ele vai ter que autorizar. Então, isso é o que garante a não corrupção nos precatórios. Mas me parece que eu vamos entrar para um rápido, que o senhor guarda essa questão da corrupção, né? A gente vai para um intervalo aqui, mas já volta em questão de justiça nessa questão de precatórios com o Dr. Nelson Lacerda.
Você está aqui no Questão de Justiça, que também pode ser visto aqui todo domingo aqui, né? Das 11h45 da noite à meia-noite e 45. E também você pode mandar sua pergunta pelo e-mail, questãodejustiça@rbtv.com.br. Participe. A gente estava falando dessa questão do governo. O governo aí, usando o precatório, talvez até com a questão eleitoreira, não é, doutor Lacerda? Como é que fica, hein, professor Cílio? Não sei se é uma questão eleitoreira ou não eleitoreira. Eu sei o seguinte, que o precatório é o calote, é a institucionalização do calote. Uhum. E agora, na realidade, esse calote será reforçado, ele será mais calote ainda, que era o que o doutor Lacerda estava falando. Cecílio, pagar não é somente um dever, mas também um direito àquele que quer. Imagine que você tenha direito a utilizar seu próprio precatório e agora vai tomar um calote e não vai mais poder utilizar. Vai ficar sujeito aos bancos e às negociações dos próprios leilões. Nessa situação, como que fica aquele que tem o próprio direito em pagar sua dívida, mesmo que seja tributária, oferecendo ao Estado? A gente estava discutindo a questão aí que o doutor estava falando dos leilões. Se o senhor puder continuar aí, doutor. Então, eu estava explicando o leilão exatamente por isso eu falei na ordem cronológica. O leilão não surte efeito se não houver quebra da ordem cronológica. Porque se para fazer leilão com o artigo 100, que acabou a corrupção, é muito importante repetir isso, que o artigo 100 acabou a corrupção nos precatórios. Ninguém podia mais passar na frente, subornar alguém, isso é fundamental. Bom, fazer leilão pela ordem cronológica, aí é minha hora de receber, ou me paga tudo, ou quase tudo, ou eu vou sequestrar a verba. Então não tinha como ter leilão. Então estão quebrando a ordem cronológica dos precatórios. A emenda constitucional vem com outro personagem triste, chamado quebrar a ordem cronológica dos precatórios. Significa que vão se abrir 3 filas diferentes, vamos fazer bastante confusão e a corrupção vai voltar a reinar. Mas isso é um retrocesso. É um retrocesso. É um Vamos retrocesso voltar ao que era alguns anos atrás. Exatamente. Você quer dizer, ao invés de ser um avanço, na realidade estamos tendo um grande retrocesso. Um retrocesso. Além de limitar o valor ao calote, o que significa que quem tem precatório não vai receber, vai ter que esperar 100 anos, 4ª, 5ª geração, ou vai entrar no leilão que o valor que tem para o leilão é insignificante, e aí nós vamos ter de novo todos os precatórios sem ordem cronológica. Isso vai virar uma desordem que tira a transparência, e nós sabemos que nosso país, infelizmente, é um dos campeões de corrupção. Se tirar a ordem cronológica dos precatórios, nós vamos ter a corrupção embutida nos precatórios de novo. Isto é uma coisa que não pode ocorrer. Isso é fundamental para que se mantenha alguma dignidade na ordem cronológica dos precatórios. Então está visível diversas singularidades na PEC, quanto à invasão da autonomia dos poderes, legislativo e executivo, a violação à moralidade, desrespeito à própria sentença, o direito adquirido e a ordem cronológica dos precatórios. Isso são alguns itens que estão nessa PEC. Por essa razão que a OAB, a Associação dos Magistrados, todo o judiciário já se levantou em agonia e em indignação, dizendo que se for aprovada essa PEC como está, vão entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, porque ela é uma afronta ao Poder Judiciário. Ela é uma afronta e um desrespeito ao Poder Judiciário. Ela é uma afronta às cláusulas pétreas da Constituição. Pois bem, mas aqui... isso, além de todas as cláusulas pétreas da Constituição. É uma afronta. Então, nós estamos quebrando todos lá... Eu diria o seguinte, estamos quebrando todas as leis importantes que regem a cidadania da humanidade para cometer um calote em favor de governadores que não querem pagar uma grande dívida que foram feitas por eles. Assim, é uma coisa tão inacreditável, porque no nosso país a coisa funciona da seguinte maneira. Precisamos mudar tal coisa. mas não pode por causa da Constituição. Então muda a Constituição, né? Muda-se a Constituição como se trocasse de roupa, né? A mesma coisa. E agora, doutor, tem toda essa questão jurídica que nós estamos discutindo aqui, mas às vezes para o telespectador isso fica muito complicado de ele entender. Mas tem uma coisa que eu acho que ele vai entender. E é uma curiosidade minha. O senhor tem ideia
de quantas pessoas, o senhor tem um número de quantas pessoas devem receber o precatório, morrem e não recebem? O senhor tem esse dado? Olha, os índices que a associação, os últimos índices que a associação tem são de que mais de 30% dos credores de precatório já morreram sem receber. Os índices dados pelo próprio Estado é de que a dívida é de 100 bilhões. Nós dizemos que é um pouco mais, eles pararam no valor histórico, mas eu não quero discutir, porque isso é uma caixa preta, né, que não se sabe o valor exato. Então, vamos nos manter nos 100 bilhões dele. 30 bilhões de pessoas, em 30 bilhões de reais, pessoas teriam que receber e morreram e não receberam. E outras vão morrer. Agora não vamos falar mais nem em quantos vão morrer. Vamos falar em quantas gerações vão morrer. Sim, será uma dinastia, né? Uma dinastia. Se essa dinastia para receber o for precatório aprovada, nós não vamos mais estar falando em quantas pessoas vão morrer. Em quantas gerações vão morrer antes de receber. Porque vão ser várias gerações que vão passar. Não vai deixar para os filhos, vai ser para os tataranetos, né? Sabe o que me deixa perplexo? O Estado, quando é credor, ele utiliza qualquer meio para conseguir o seu valor. Utiliza de meios como penhor online e consegue efetivamente. Propõe execução, cobra com multa, juros e o próprio valor do tributo e penhora não somente a empresa, mas também as contas particulares dos sócios. Quando o contribuinte é credor, ele é obrigado a esperar a ordem cronológica dos precatórios e muitas vezes não consegue utilizar o seu próprio direito. Exatamente. Isso é uma violação. O Estado é voraz na arrecadação. E, além de vorar na arrecadação, péssimo administrador. Ou seja, há uma voracidade fiscal em cobrar a todos. Nós somos, como eu digo, só existe duas certezas no mundo: a morte e os impostos. Então, essas duas coisas você não escapa. Só que nós temos uma carga fiscal que há 10 anos eram 20% e hoje são 40%. O índice é uma coisa engraçada, porque você fala 40% do PIB, 39%, eles falam 39,5%, fica brincando nos 39% ali, para criar confusão, para ninguém perceber o quanto é isso. E eu sempre digo que estatística é uma coisa assim, eu como feijão e você come fazão. Então, na estatística, você comeu feijão com fazão e eu comi feijão com fazão. Na verdade, nós temos uma carga fiscal para o mercado interno de 52% do preço do consumo e para o mercado exportador, como tem que haver uma série de isenções se ele não vender lá fora, de 28%. Somos 2, dá 80%, divide, dá 40%. Então, o nosso PIB, a nossa carga fiscal é de 40%. Mas tudo que você está usando, essa roupa, o sapato, a camisa, a gravata, o prato de comida, metade é imposto. O trabalho, você trabalha metade do ano para pagar imposto. E esse imposto deveria voltar em serviço à população. Ele não volta. Nós temos que pagar os impostos, depois pagar para ter segurança, pagar para ter saúde, pagar todas essas taxas. Então, há uma voracidade fiscal em receber e o Estado não paga suas contas. E aí, como disse o doutor Rangel, não se pode penhorar os bens do Estado. Os do senhor seriam penhorados, leiloados, o senhor ficaria na Rua da Amargura, suas contas bloqueadas. O Estado não pode ter os bens penhorados. Então, o que acontece? O precatório é o bem que eles emitiram. É engraçado, não um pouco engraçado, na realidade, que a legislação cada vez mais consegue criar mecanismos para propor e efetuar a execução. No processo de execução fiscal, aliado ao processo civil, não se suspende mais a execução com tanta facilidade. Não. Ou seja, então eu não posso garantir esse juízo com os precatórios? Em que momento eu poderia efetivamente dar os precatórios? Como seriam utilizados os precatórios como forma de pagamento? Nos últimos 10 anos, como o Estado não pagou, ou seja, fingiu que pagou, fez fumaça, fez política eleitoreira, pagou uma insignificância nos últimos 10 anos, nós todos buscamos soluções para o problema. As pessoas têm dinheiro para receber, tem que fazer uma cirurgia, senão vai morrer, mas o banco não empresta dinheiro com o precatório. As pessoas precisam de dinheiro para fazer seus sonhos e o banco não empresta dinheiro para o precatório. O que aconteceu? Criou uma alternativa. Já que o judiciário foi desrespeitado na sua sentença, que não foi cumprida a Constituição Federal, nós começamos, advogados todos, a trabalhar em utilizar o precatório para que ele fosse pagar dívidas. Ou seja, já que eu tenho um cheque sem fundos do Estado e o Estado não me paga, eu vou procurar alguém que tem um crédito do Estado, as empresas, e vou vender, vou perder
uma parte desse meu cheque sem fundo, e quem sabe, quem já teve cheque sem fundo e caloteiro sabe que tem que perder uma parte. Vou vender para a empresa, mais barato, essa empresa vai ter um lucro na operação do deságio e ela vai levar para quitar suas dívidas. Essa operação começou-se há mais de 10 anos e tem ganho um fôlego cada vez maior. Inclusive, cresceu muito na crise em que as empresas não têm capital e a produção diminuiu. Então, hoje, se utiliza o precatório para execução, a matéria pacificada. Então, na garantia de dívidas, a matéria já está pacificada no STJ e, apesar das discussões e dos temas variados, também está pacificada a compensação no STF desde 2004, pelo pleno do STF. Obviamente que nós temos divergência jurisdicional, alguns juízes acham que está pacificado, outros que não, até porque isso mexe na arrecadação do Estado e aí entra uma série de fatores políticos e econômicos que atrapalham ainda. Inclusive, como o doutor fez uma pergunta muito pertinente, no projeto inicial da senadora Kátia, havia um item que era autorizar a compensação dos precatórios com dívidas fiscais. Se esse item fosse aprovado, nós até poderíamos admitir esses 2%. Porque se nós pensarmos em termos também de que o Estado... Vamos ver o lado deles. Eles dizem que o Estado está engessado, que não tem mais de onde pegar verba, que a crise chegou e tirou um pouco da arrecadação, que não teria como suprir toda a máquina e o custeio público e pagar mais de 2% da receita. Muito bem, ok. Vamos imaginar que tudo isso é verdade e que não se compra aviões, não se faz obras faraônicas e eleitoreiras, com uma parte da verba que se tem na mão. Que todo mundo administra muito bem e com seriedade e honestidade. Vamos imaginar que estamos nesse mundo ideal e utópico. Então se autorize a compensação. Estava no projeto inicial dela. Autorizada a compensação, os precatórios vão ganhar valor no mercado. Se diz, tem um mercado que compra o precatório com redução. Mas se autorizar a compensação, eles vão valer dinheiro, moeda. E aí os credores que estão morrendo sem receber vão receber uma parte bem grande desse precatório e se vai usar para compensação direta. Porque hoje há já a compensação e há trânsito julgado. Mas há uma grande resistência do Estado, do Judiciário, ainda em receber, em aceitar pacificamente essa matéria. E isso pode ser, inclusive, depois dessa afronta dessa PEC, que eu acho que não passa pela Câmara de Deputados, e se passar, eu espero que o Judiciário aí dê a sua resposta nas sentenças judiciais. Façam que o precatório vire dinheiro, ou seja, deu o cheque sem fundo, ele foi no Executivo e voltou, muito bem, agora vamos fazer virar dinheiro, vamos pagar dívidas fiscais com os precatórios. Se os governadores não pagam, que o Judiciário dê a resposta à desmoralização que está recebendo agora. E agora o Judiciário está levantando-se e dizendo que foi afrontado. Mas vamos dar resposta aceitando os precatórios para compensar sem tanta dificuldade que é apresentada e para garantir dívidas. E aí nós vamos pagar os precatórios, vamos ajudar as empresas a reduzir a carga fiscal e vamos fazer o Estado político que não gosta de pagar conta, pagar as suas dívidas. O Judiciário pode sim dar uma resposta muito forte, em vez de somente clamar agora que foi afrontado. O Judiciário tem sido afrontado desde quando o precatório é emitido e seria pago no ano seguinte pela Constituição e não foi pago. Você está aqui no Questão de Justiça, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com vocês aí. Bati muito forte? Você está aqui no Questão de Justiça, que você também pode ver os nossos programas ali no nosso site. Ou acompanha ali pelo site da RBTV, procura ali em Variedades, acha o programa Questão de Justiça e aí ou manda o seu e-mail ou também vê o nosso site, www.questãodejustiça.com.br. Professor Ciro. Doutor, a situação do precatório é caótica, né? Cada vez ela vai piorando. E eu sou uma pessoa que acredito muito em controle social, né? Dentro desse controle social,
que nós, enquanto cidadãos, porque isso atinge o cidadão, não é só o servidor, o cidadão de modo geral está sendo atingido, porque qualquer um pode ter um problema com o Estado, com a União, com o município. Como que nós podemos ajudar? Mobilização seria o caminho? Eu acho que agora que o projeto passou pela pelo Senado, vai para a Câmara de Deputados. Eu acho que o povo, os servidores públicos e os empresários, todo mundo, o povo deveria se mobilizar contra esse ato, porque ao cometer um ato desse, nós abrimos as portas para o Estado de não direito, para ficar mais claro, o Estado de não direito. Isso significa para a não democracia. Nós não podemos deixar, nós temos uma democracia frágil que vem se fortalecendo aos poucos. Nós não podemos retroceder nessa democracia, porque qualquer passo que for dado para trás nessa democracia, nós podemos voltar aos estados autoritaristas que nós tivemos antes. Então, é hora de todo mundo se mobilizar para que a Câmara de Deputados não aceite um projeto desse, já está sendo chamado de maluquice, aberração, obra de Satanás. Quer dizer, esses são alguns dos nomes que se deu a esse projeto, né? Eu diria que é uma vigarice sem tamanho. Agora, doutor, nós temos que nos mobilizar, certo? É isso. E do outro lado, como é que está a mobilização? E os políticos, o que estão fazendo? Prefeito, governador, como é que está? O outro lado, os prefeitos e governadores foram todos para lá. Foram para lá e, claro, cada um pega os seus deputados, os seus senadores e coloca-se o quê? Os eleitos pelo povo estão votando contra o povo, votando a favor daquilo que interessa aos governadores e prefeitos. E a grande desculpa é, nós precisamos da verba para manter a máquina pública. A desculpa, não, eu sempre digo o seguinte, não há desculpa para o descumprimento da lei. A lei é a única coisa que nos protege. No momento que nós deixarmos a lei de lado, estaremos desprotegidos e os nazismos, os comunismos e outros ismos que existiram no mundo sempre foram utilizando a desculpa de que era para a segurança de todos, de que era para o bem de todos. Ou seja, a lei foi deixada de lado e a promessa era que era para o bem de todos. Nós não podemos nos afastar da lei. A lei é a nossa proteção. No momento que se cria leis que vão contra as próprias leis constitucionais da própria civilização, e o calote é uma dessas, eu vou dizer para o meu filho, daqui a uns dias, se isso for aprovado, o meu filho tem que ser um homem honesto. Ele vai poder me dizer, meu pai, está na Constituição que a gente pode fazer calote. A vigarice é constitucional. A vigarice é constitucional. E olha que, de repente, os advogados penalistas vão poder usar isso em defesa dos seus clientes 171. Não, o que é muito triste de tudo isso é o seguinte, que nós temos uma carga tributária altíssima. O brasileiro ele é massacrado com os tributos. Tem uma prestação de serviço público péssima, saúde péssima, educação péssima, cultura, segurança. A nossa prestação de serviço público ela é a pior possível, não é? Quem aqui quer ser atendido no hospital público? Ninguém quer ser atendido no hospital público. Por quê? Porque, infelizmente, o médico público te atende mal, o hospital não tem condições. E por quê? Porque dizem que não tem dinheiro. Assim como não tem verba para pagar o precatório. Mas na hora de fazer a obra faraônica, a obra eleitoreira, a propaganda política, misteriosamente o dinheiro aparece. Esse é o grande problema. Mas voltando um pouquinho também, né? Só um pouquinho, Rangel. E toda essa questão, tá? Nós, brasileiros, precisamos aprender a controlar. Controle social. Mobilização. É o caminho. Não tem outro caminho. Porque se a gente ficar passivo, isso vai continuar por anos, anos e anos. É isso. Voltando um pouco com a questão da PEC. Essa mobilidade ou mobilização que querem fazer, entenda que a ordem cronológica do precatório deve ser cumprida. E se não for cumprida, infringe também um próprio artigo constitucional. E outra, mas eles estão modificando, infringe também, viola também a própria lei de responsabilidade, que deveria ser cronometrado um período em que fosse pagos os precatórios. E a título de curiosidade, hoje estão pagando precatórios de que ano? 1999.
Ou Só seja, 10 anos de só 10 atraso. anos de espera para você conseguir receber algo que você tenha direito. Mas não é pagando, é fazendo de conta que está pagando. Agora mesmo nós estamos começando a ter... Eu gosto do político brasileiro porque ele é muito criativo, sabe? Ele é criativo. Além de não pagar o precatório, se consegue há anos usar ele a fim político. Eu me lembro de alguns anos atrás, um político famoso criou o fundo do precatório, que iria botar dinheiro ali, ia pagar, ganhou votos com isso. Sabe? Todo dia se faz política com o precatório. Pagar que é bom, não se paga. A criatividade do administrador público e da administração pública é uma coisa inacreditável. Inacreditável. É inacreditável. Então o que acontece? Como ele estava dizendo, não deveria ser, é crime de responsabilidade não pagar o precatório no ano seguinte, ou seja, o precatório de 99 que não foi pago em 99, o administrador cometeu crime de responsabilidade civil. Poderia entrar com pedido de intervenção federal. Já se entrou com um monte de pedidos. No Rio Grande do Sul se entrou com pedidos de intervenção federal contra o Olívio várias vezes. O que é que o STF diz? Não é culpa do administrador, é falta de verba. Bom, eu gostaria muito de poder não pagar as reserva do possível. Eu gostaria muito de poder não pagar as minhas contas e que alguém desse uma sentença dizendo: não é culpa do doutor Nelson, é culpa da falta de verba dele. Mas se eu fizer isso, ou qualquer um dos cidadãos que estão nos ouvindo, ele vai para a Serasa, ele vai ter os bens penhorados, vão ser leiloados, ou seja, ele vai quase, hoje já estamos inclusive com a execução, chegando a um ponto quase medieval, né? É penhora online de contas e tudo mais, estamos retrocedendo a um ponto que o cidadão fica completamente oprimido se ele cometer a bobagem de dever, né? Mas o Estado deve e diz que é falta de verba. Então, eu digo que quando o próprio Supremo Tribunal Federal, ao pedido de intervenção de um Estado, dá uma decisão dizendo que não é culpa do administrador, é falta de verba, ele está abrindo espaço para que o judiciário seja desmoralizado pelo Poder Executivo, como está sendo feito agora. Então, nós, do judiciário, porque eu sou advogado e me considero do judiciário, fomos deixando espaço para que o Executivo, por via o legislativo, chegasse a um momento desse em que uma PEC completamente é uma maluquice. É realmente, eu procuro uma palavra para dizer, sabe, satânica não é, ela é uma maluquice. Ela vai contra todos os direitos constitucionais. Vamos ser polidos, inconstitucional de pronto. Inconstitucional de pronto, não. É inconstitucional, é uma crueldade, é uma imoralidade. E foi votada. E votada às pressas, sabe, de um dia para a noite, todo mundo se empacotaram e votaram. E agora todo mundo está vendo o que o judiciário deixou que fizessem com eles. Que há anos eu digo que o judiciário tem que ser forte para nós protegermos a democracia. Quem protege a democracia é o judiciário. Nós temos que fortalecer o judiciário. E o judiciário está enfraquecido porque foi cedendo à pressão do executivo político. Sempre tivemos um executivo forte, um legislativo trabalhando para o poder executivo, né? E essa independência de funções, infelizmente, acontece apenas no papel, né? Esse é o grande problema. Acabou sendo um problema cultural brasileiro, né? Há 20, 30 anos atrás, o executivo falava, o brasileiro abaixava a cabeça e, infelizmente, parece que continuamos ainda assim. É que, na verdade, eu diria o seguinte: nós somos um povo que teve em ditadura durante muito tempo e saiu da ditadura para a democracia, entre aspas, sem sangue. Estamos aprendendo a exercitar a democracia. Estamos aprendendo. Na então democracia. Nós saímos da ditadura para o populismo. E aí, quando você não tem uma guerra, um sangue ou coisa assim, não estou dizendo que eu quero sangue, já passamos por isso, o processo é mais lento. Por quê? Porque o executivo é grande e para você desinchar forte, ele, não dá, ele é forte. E ele não quer perder poder. O poder é uma coisa que prende, que vicia. Poder é inebriante. Ele vicia. Ele é inebriante. Então, o que acontece? O executivo não quer perder poder. O executivo é enorme. O legislativo é pequenininho. O judiciário está sobrecarregado de quê? De ações cobrando o Estado. O judiciário, 80% das ações que lá estão são de contribuintes cobrando o Estado. E o Estado não paga. Então, o judiciário trabalha só para segurar
as dívidas do Estado. E não consegue fazer outra coisa, a máquina é lenta e nós não temos a prestação jurisdicional. Por essa razão se tem uma emenda desse tipo. Mais uma vez eu digo que tem que haver uma mobilização judiciária das OABs, de todos os advogados, do povo, da sociedade das como um todo, do servidor público principalmente, para que essa PEC seja revista totalmente. E não temos alguma coisa desse tipo de caráter acontecendo. Se isso ocorrer, não sobrará mais nada para fazer, a não ser colocar no mercado precatório como se fosse um lixo. Agora, doutor, um exercício de adivinhação. O senhor conhecendo o nosso legislativo, conhecendo os nossos políticos como o senhor conhece, nós já estamos aí praticamente à beira de acabar o programa, né? Queria que o senhor falasse aí da sua opinião. O senhor acha que com tudo isso que nós estamos discutindo, que não é preciso entender muito de direito para chegar a essa conclusão, o senhor acha que essa PEC tem condições de ser aprovada? O senhor acha que os nossos deputados vão ter condições, vão ter, melhor, coragem de aprovar essa PEC? Eu digo o seguinte, se todos nós não nos mobilizarmos, ela passou rapidamente. Foi um acordo entre as partes, ela passou. Nós não temos que tomar cuidado para que coisas como essa não passem rapidamente. Nós temos que nos mobilizar e mostrar que nós estamos aqui. E esse país é nosso. Se nós não fizermos isso, corremos o risco de os eleitos, e aí o povo tem que ver cada um dos seus eleitos e pressionar eles, para que eles não votem numa situação dessa, em que blinda o Estado fica blindado, para ir ali desapropriar uma grande quantidade de casas de vocês todos, vai passar uma estrada por aqui e não paga nada. Entre com ação, pela 20 anos, 30 anos, 4 anos, o Estado fica blindado para fazer o que quiser. E, principalmente, nós vamos perder o respeito lá fora e vamos perder a credibilidade internacional que conquistamos até agora. Porque quem é caloteiro não tem crédito, não tem credibilidade. Eu acho que não passa. Mas, assim, não passa se todos nós fizermos um trabalho de brigar, de gritar. Se passar, o senhor vai voltar aqui no programa de novo para a gente conversar, né? Se passar e se não passar, eu volto aqui. Bom, obrigado, doutor Rangel, doutor Cecílio, doutor Nelson Lacerda. A Questão de Justiça vai ficando por aqui. E volta no próximo domingo com a sua participação. Continue mandando os e-mails que a gente vai responder logo, logo. Obrigado.